Quando as pessoas chegam para fazer a mediação, elas vão estar trazendo para o mediador tudo aquilo que elas percebem como importante e que faz parte daquele conflito e que acaba sendo uma narrativa. Muito bem, narrativa, história, comunicação. E agora, mediador, como é que eu começo o meu trabalho? Primeiro, como está a tua escutativa? A escutativa significa você ouvir alguém contando alguma coisa para você do começo ao fim. A escuta seletiva é o nosso grande inimigo. Todos nós temos uma escuta seletiva de alguma forma. Quantas vezes você já não se pegou ouvindo alguém te contar alguma coisa e de repente você, teu pensamento já foi, e quando você volta, a pessoa já terminou, está terminando, você acaba fazendo uma observação que não tem nada a ver com aquilo que ela estava dizendo e assim por diante. É assim que nós funcionamos. A escuta seletiva, ela tem um papel protetivo também, mas na atividade de mediação é fundamental que você tenha uma escuta ativa funcionando a todo vapor para que você possa, num segundo momento, reproduzir para as partes aquilo que você acabou de ouvir. Essa técnica de reprodução a gente chama de reenquadre. E é exatamente esse o procedimento. Ouvir, devolver e a partir desta devolução, deste reenquadre, que é aquilo que você ouviu, eles dizerem, é que eles vão trazer uma contrapartida, fazendo comentários, não foi bem isso que eu disse, não foi bem assim que aconteceu, eu esqueci de falar isso, aquele comentário eu também não lembrei. E é nesse momento que o mediador vai ter uma preocupação que é ampliar essa narrativa. Essa narrativa ela precisa ganhar um pouco mais de corpo, ela precisa ter um pouco mais de informações para que aquilo que nós mediadores acreditamos aconteça. A solução do conflito está dentro dele e não fora. Ou a solução do problema está dentro da narrativa do problema e não fora dela. Vamos usar uma metáfora. Imagine que o problema é esta linha aqui. Você, como mediador, depois das boas-vindas, depois das apresentações de como funciona a mediação, você vai ouvir o problema. Você vai ouvir isso aqui. Aos poucos, com a sua escutativa, você vai fazer uma expansão de informações e significados utilizando várias técnicas de questionamento, de enquadre, reenquadre, paráfrase, para chegar ao problema expandido. Em seguida, na segunda fase da mediação, você vai agrupar as questões para finalizar e chegar ao acordo exatamente do mesmo tamanho que você começou, ou seja, no alinhamento do tamanho do problema. Isso é uma metáfora, é uma representação gráfica, mas ela é muito importante para que você se lembre sempre de que a curiosidade não faz parte do papel do mediador. O importante é ele buscar as informações necessárias para que se possa chegar a um bom acordo. A expansão da narrativa significa a utilização de duas formas de questionamento. Questionamento linear, como, onde, quando, por quê, para quê e assim por diante, onde você vai ter respostas diretas para esclarecer alguma dúvida que você tenha como mediador. E no segundo momento, os questionamentos circulares que convidam as partes a trazer mais informações do que aquilo que eles trouxeram no primeiro momento. Por exemplo, vocês comentaram comigo
que há 2 anos vocês estiveram de férias em tal lugar e vocês tiveram uma briga muito grande que interrompeu a viagem de férias. Eu não entendi muito bem como é que foi essa briga. Podia explicar para mim? Eu fiz uma pergunta, que não é uma pergunta, mas eu convidei para que eles trouxessem mais informações para mim. Eu dividi a mediação em 2 fases. A fase 1, que é a fase de expansão do problema, para que o mediador e as partes consigam arear o problema e trazer um pouco mais de informações, e a segunda fase, que é a fase em direção ao acordo. Dependendo do contexto onde acontece a mediação, a primeira e a segunda fase, elas podem acontecer em um único momento, que é o que acontece no judiciário. Por exemplo, no Sejusc, quase sempre a mediação é num único momento. Às vezes, em 2 momentos, mas raramente passa disso. Na comunidade, ela é um pouco diferente. A pessoa que traz o problema para o mediador, ele já conversa com essa pessoa para depois convidar a outra parte. Então, essa mediação começa com reuniões individuais para depois reunir as 2 partes e chegar ao acordo. Quando se trata de assuntos mais complexos, a mediação ela pode ocorrer em 4 reuniões num primeiro momento e mais 4 ou 5 num segundo momento. Por quê? Depende da complexidade, depende de quem é esse mediador e depende do assunto e o que é necessário que esse acordo contemple. Então, quando eu falo de primeira fase, é a expansão do problema, a expansão da narrativa, e quando eu falo da segunda fase, eu estou falando de ressignificação e busca de possibilidades de acordo. Por que eu falo de possibilidades? Nós não estamos falando do conflito como um todo, a gente está falando de um problema que gerou a crise que trouxe as pessoas para a mediação. Consequentemente, é este problema que a gente vai atacar, que, por ressignificação, pode levar a uma ressignificação do conflito como um todo. Mas o nosso acordo não contempla o conflito, contempla um dos problemas ou alguns problemas que aquelas pessoas que estão vivendo o conflito estão passando. Talvez essa seja a questão mais importante de focar. A crise, ela é consequência de um conflito que tem um conteúdo sócio-histórico. Ele corre na linha do tempo, as pessoas se acostumam a conviver com ele e criam recursos para que o conflito faça parte da vida delas. É muito importante que as pessoas sejam reconhecidas por estarem ali, trabalhando com você, porque acaba sendo um conjunto. Se você pensar sistemicamente, o mediador está fazendo parte daquele sistema de solução. Então, da mesma maneira que ele ouve e as pessoas reconhecem o trabalho dele, é legal que ele também reconheça.